Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Profadcast, o podcast que te ensina a ter produtividade financeira, quer ter qualidade de vida enquanto o dinheiro trabalha para você. E hoje a gente vai falar de um tema muito especial e que vai mudar a sua vida. A gente vai te ensinar 3 ferramentas práticas para tomar decisões difíceis. E para falar sobre isso, eu estou aqui com o Renan Diego. Que alegria estar aqui, hein? Fazia tempo que a gente não estava juntos aí num podcast, né? O podcast é um momento mais de colar, a gente adora fazer, né? E tava vindo convidado e tudo mais, então que alegria estar aqui com você. Principalmente esse tema muito bom, que vai ajudar muito a galera. E você é uma mulher super bem-sucedida, toma decisões difíceis desde sempre. E aqui na empresa, cada decisão difícil, importante. Então, eu vou aprender muito com você aqui, ótimo. E vai ser muito bom estar contigo. Vai ser uma troca, né? Hoje, a nossa proposta aqui é contar um pouco da nossa trajetória, trazer exemplos de situações em que a gente precisou tomar decisões difíceis, que técnicas que a gente aprendeu, quais ferramentas que a gente utiliza para isso, e compartilhar aqui, né, com o pessoal para ajudar nesses momentos e facilitar a tomada de decisão. E o melhor, né? Serve para qualquer área da sua vida. Então, aqui a gente não vai falar só de investimento. Serve para você tomar decisões de investimento, seja investimento no mercado financeiro, comprar uma empresa, comprar uma casa, o que for. Seja relacionamento, seja no trabalho, em casa. Então, toda aquela decisão que você tem que tomar, que dá aquela mexida, embrulha o estômago, é uma decisão difícil. Quando envolve investimento, então, né, ainda mais. Então, é isso aqui que a gente vai falar, de todas as áreas que você vai aproveitar. E a gente vai explicar, eu quero explicar aqui o porquê que serve para todas as decisões. Porque é como o nosso cérebro funciona. O nosso cérebro tem um padrão para funcionar e por isso que ele reage da mesma forma, independente da decisão. Se a gente está falando de dinheiro, se a gente está falando de negócio, se a gente está falando de empresa, de vida pessoal, de vida profissional, o nosso cérebro ele tem um mecanismo. Mas para a gente começar e explicar um pouco esse mecanismo, eu quero fazer uma pergunta para você, para mim e para nossa audiência. Qual foi a decisão que você mais se arrependeu de não ter tomado? A decisão que eu me arrependi de não ter tomado. Uau! Essa enquanto você pensa... Você já veio na tua no gatilho, né? Aí, tá vendo? Não. Boa! Não, também não é sobre a resposta, é sobre a pergunta. E por que isso? Porque a gente não pensa nas decisões que a gente não toma. O medo que a gente sente é para agir. O nosso cérebro, ele está programado para nos proteger da ação e não da inação. Então, tudo que a gente vai falar aqui hoje é para despertar isso que pouca gente percebe. Qual que é o custo? A gente mede muito o custo, né? Quanto que eu vou perder? Qual o risco de eu fazer isso? Mas aqui a minha provocação é para você pensar qual o risco de você não agir, de você não tomar uma decisão. Então, esse é o primeiro ponto para a gente começar a pensar e que sempre que a gente vai tomar uma decisão, a gente sempre faz a nossa famosa matriz de risco, o que eu ganho e o que eu perco com a decisão. Mas pouca gente faz sobre o que você perde em não agir. Total, muito ligado ao custo da oportunidade, né? Às vezes a gente acha que, não vou tomar decisão, que aí eu não perco nada. Na verdade, quando você aceita uma decisão, é uma decisão. Quando você não aceita algum tipo de decisão, também é uma decisão. Ou seja, de qualquer maneira você está tomando uma decisão. Não tomar uma decisão é uma decisão. Total. E claro, às vezes você acha, não, eu vou colocar um investimento lá, então não vou fazer, então não vou perder nada. Mas quanto vale o custo de oportunidade? O que é o custo de oportunidade? Aí você falou já respondendo, né, o que eu me arrependo de não ter feito. É isso, né? Uhum. Talvez não ter começado a investir antes. Então comecei a investir já com meus 20 e tantos anos.
Então, eu fico pensando, se eu tivesse aprendido isso com 15, 13, que eu comecei a ter renda com 13 anos de idade, por exemplo, jogava futebol na divisão de base do Flamengo e tal, já recebia uma ajuda de custo. Então, eu deixava na poupança já ali. Mas eu não tive oportunidade de aprender e tal. Tá tudo certo, mas o que eu me arrependo é, se eu tivesse começado antes, eu teria algo muito maior hoje. E aí, qual que é o custo da oportunidade? Uma independência financeira mais distante, uma qualidade de vida mais distante e o principal, eu não ter dado o que eu tenho hoje de qualidade de vida para minha mãe, por exemplo. Então esse é o maior, você falou aí, é o maior arrependimento que eu tenho, porque é muito louco, né? Mas hoje, graças a Deus, eu tenho uma condição boa, né? Primeiro milionário da família, então assim, toda a minha família usufrui disso. Meu pai, já contei essa história aqui inúmeras vezes. Quando eu morava num apartamento de 52 metros quadrados, ele entrava de costas já, de médico. Ficava 5 minutos e ia embora. E aí, depois que eu me mudei, uma casa, 3 andares, cara, ele fica o dia todo, dorme lá em casa. E aí, uma vez eu perguntei pra ele, por que no outro apartamento que era menor, você ia embora rápido? Ele falou, meu filho, lá era tão pequeno que eu senti que eu tava incomodando o espaço de vocês. E aqui não. Eu me jogo no sofá lá do 3º andar e vocês nem sabem que eu tô lá descansando. Então, isso é muito gostoso, sabe? Só que eu não consegui fazer isso pra minha mãe. Minha mãe faleceu com 55 anos de idade. E nessa época, eu tinha previdência privada, mas não investia ainda. E foi ali, assim, tem margem bem pro bem, mas foi ali que despertou ali que tipo de legado eu queria deixar. Mas eu fico pensando o quão minha mãe aproveitaria tudo que a gente tem construído, sabe? Então, quanto vale esse custo da oportunidade? Não sei se você já perdeu alguém, um ente querido, mas você não ter tomado uma decisão antes te custou isso. Dar algo melhor para aquela pessoa que já foi. Ou você não começar agora, pode te custar lá no futuro. Né? Então, você falou, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas é isso. E quando a gente fala de tomar decisão, a primeira coisa que envolve decidir. Eu vou dar um exemplo, mas não é tão simples assim. Eu dar o exemplo, né? Se você vai comer, sei lá, uma massa ou uma carne no restaurante. É uma decisão fácil, mas mesmo assim tem gente que fica ali na dúvida, que fica, né? Uhum. Ai, mas e se eu pedir a massa e a carne for melhor? E se eu pedir a carne e a carne tiver, sei lá, vier bem passada ou coisa assim? E ela fica ali, né? No será, no se. Por quê? Porque qualquer decisão que a gente toma, por mais simples, como o exemplo que eu dei, ou até mais complexa, envolve o medo. O medo de... E agora? Qual que é a consequência disso? Desconhecido, né? Exato. E esse medo... E aqui até... Porque a primeira parte aqui é explicar como que o nosso cérebro funciona com a decisão para a gente quebrar o tabu que ter medo é um problema. Ter medo não é um problema. Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que educar, direcionar o nosso cérebro para trabalhar esse medo do jeito certo. Mas ter medo para tomar decisão não é um problema. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa sair daqui alinhado. É normal ter medo. E você vai conviver com medo. Você não vai passar a tomar decisões sem medo. Você só vai usar esse medo do jeito certo. E por que a gente tem medo? Porque de forma inconsciente, né, antes da gente começar a pensar, o nosso cérebro, a amígdala, a parte irracional, ela já... Opa! Preciso... tem alguma coisa diferente aqui. Protetora, né? Preciso proteger. E nesse momento, o nosso cérebro olha para a nossa decisão como se fosse um predador. Então, ele está ali protegendo. O que eu faço quando eu estou diante de um predador? Ou eu encaro, ou eu fujo. Então, assim, esse aí eu dou conta ou não dou? Uhum. Eu vou de frente, né? E aí eu vou atacar, ou eu vou correr. E nesse processo... o nosso cérebro ele é programado, né? Ele funciona como? Ele calcula a perda, a chance. Isso foi um estudo do Kahneman, você deve conhecer. A perda de 2 a 3 vezes maior do que a oportunidade de ganhar. Então, ele dimensiona, ele superestima a nossa chance de perder maior do que a nossa chance de ganhar. Então, quando a gente está trabalhando com esse processo de decisão, ainda antes de pensar,
Nosso cérebro já olhou, opa, esse é um predador. Ele enxerga o predador de 2 a 3 vezes maior do que ele é, para nos proteger. E com isso a gente faz o quê? Não age. A gente fica na inação, sem agir. Depois desse processo, que entra a nossa parte racional, que entra a nossa parte, o neocórtex, e entra a parte racional para tomar a decisão. Aí a gente fala, não, agora eu vou racionalizar sobre a decisão. Só que a gente racionaliza sobre o quê? Sobre o medo. Aí a gente começa a criar justificativas, explicações para justificar o medo que a gente sente de tomar aquela decisão. Então, por exemplo, para investir. Não, eu não vou investir. Não, investir é um monte de golpe, um monte de... Então, primeiro o seu corpo sentiu aquele... Não, é um negócio novo, desconhecido, proteção. Né? Olha, o medo deixa ele 3 vezes maior, a ameaça. Aí entra a sua parte racional e fala, não, é isso mesmo, tem que ter medo. Porque tem a pirâmide, porque tem o golpe, porque todo mundo cai nisso. Tem uma história. Conhece um conhecido. A gente não olha todos os que tiveram sucesso. A gente olha os que tiveram o problema. E aí a gente começa a justificar o nosso medo, começa a racionalizar o nosso medo. E aí que entra a importância da gente ter técnica para isso. Quando a gente está nesse automático, ou seja, nosso cérebro protege, quando a gente entra para racionalizar, a gente vai reforçando esse medo, a gente não consegue quebrar esse ciclo. E aí a gente fica exatamente como? Naquela zona de conforto, naquilo que a gente já conhece, naquilo que o nosso cérebro ali não está precisando ativar esse modo de defesa, esse modo de reação. E é o caminho que a maioria das pessoas ficam por não tomar decisões difíceis, né? Ficar nessa zona de conforto. Total. E tudo que você falou ali, né, fica muito claro. O nosso cérebro quer proteger a gente a todo momento. Mas não é nessa zona de conforto que a gente evolui. Ninguém vai evoluir na zona de conforto. Seja, vou treinar. Para eu crescer, você precisa estressar o músculo. Né? Não dá para... fisioterapia... Não, só fortalece, mas não... para eu ser um empresário melhor, tu tem que estar no desconforto. Então, eu falo que se eu não tô mais sentindo friozinho na barriga, é porque eu tô estagnado. Então, a todo momento eu busco esse friozinho na barriga porque é algo bom. Esse medo, né? Mas o medo, ele tem que ser o teu indicador de alerta para ficar ligado. Mas não ser o teu limitador ou a tua trava. Então, eu penso muito nisso. Então, a partir do momento que eu bate aquele medo do desconhecido, eu não conheço, aí você começa a olhar e falar, mas isso é importante? Isso vai me levar lá? Às vezes não precisa nem saber o que é. Até hoje de manhã, o Penco me mandou uma música que é Coloque o pé, que Deus coloca o chão. Né? Música muito bonita e fala muito sobre isso. Às vezes a gente não quer dar o passo, porque a gente não está enxergando o chão. E a gente não precisa enxergar o chão. A gente só precisa dar o passo. Então, ter fé. E claro, não é ter fé louca de, vou me jogar do 11º andar e vou sobreviver. Não, o medo, ele te ajuda nesse ponto de racionalizar o que é distúrbio e o que é de fato, né? Mas aquele medo que você vê, aí você traz algumas técnicas que te mostram o pior cenário que pode acontecer e aquele pior cenário você fala, eu consigo aceitar. Aí é golaço, né? Então, esse é um ponto muito bacana. E eu quero ver de você agora, qual que é a tua decisão que você se arrepende de não ter tomado? Uau! E você que tá de casa, compartilha com a gente também. Manda lá no nosso direct, seja do Profadcast, seja do Renan Diego Oficial, seja da Mariana. Comenta lá, fala, a decisão que eu me arrependo de não ter tomado foi tal, por causa disso. Vai ser massa a gente saber um pouco também, porque foi profundo aqui pra mim, né? Não sabia que ia ter essa pergunta, mas sabe aquele lance de, não deixo... Isso me motiva muito mais pra não parar de fazer e o medo me paralisar. Então pensa, eu não quero me arrepender mais algo nesse sentido. Então eu vou entregar o máximo que eu puder para levar a melhor experiência e não me arrepender. Para todos os meus familiares, né, minha família e coisas nesse sentido. Eu
né, quando eu pensei nessa pergunta, eu pensei na pergunta e não pensei na resposta, né? Me preparei para a volta. Aí é mole, isso aqui é para mim, né? Mas eu sempre tive, né, essa máxima assim, na minha vida, que uma das minhas características mais fortes é a ousadia, a questão da atitude. Né? Até a minha marca pessoal, o que eu falo é sobre atitude, e que eu trago 3 pilares, né? Que é força, clareza, ousadia e força. Então, eu sempre fui uma pessoa ousada de ir, de não ter medo. Então, a minha vida ela foi pautada nessa, não, eu prefiro me arrepender de fazer do que de não fazer. Então, isso sempre guiou a minha vida e até por isso, a isso que eu atribuo o sucesso que eu tive. Né? O desempenho que eu tive, de onde eu saí, onde eu cheguei, foi justamente não ter medo de tomar decisões, não ser ousada, não quebrar padrões. Então, eu tenho isso como uma constante na minha vida. E talvez a situação em que eu não fiz isso, né, uma situação pessoal em que eu fiquei numa situação por muito tempo, né, talvez por medo de sair dessa situação, é a situação que eu mais me arrependi. Talvez o medo de sair daquilo, por estar numa zona de conforto, medo do desconhecido, talvez foi a decisão que eu mais me arrependi, de não ter sido mais ousada, de não ter me permitido viver outros ares, assim, sabe? E me aprisionar mesmo dentro de uma situação por talvez falta dessa ousadia que me guiou muito, por exemplo, na minha vida profissional, né, no meu caminho, toda a minha direção assim, mas numa vida pessoal eu fiquei, parece que estagnada há muito tempo numa situação, né, e sem sair dela, assim. E hoje eu olho para trás e falo assim, nossa, mas... e hoje claramente eu vejo, né, era uma falta de decisão, uma falta de ação. Isso é muito legal, porque a gente tem muitas mulheres que acompanham a gente, são mulheres empreendedoras, mulheres que trabalham, mulheres que cuidam da família. E, com toda certeza, muitas dessas mulheres estão abrindo mão de muitas coisas, principalmente para elas, pessoal e tudo mais. Você falar isso é legal, porque provavelmente tem gente aqui, tem mulheres que estão olhando só para o trabalho. Uhum. Mas se você não olhasse para o trabalho, você não teria tido o resultado que você teve hoje. Mas, com a maturidade que você tem hoje, o que você faria diferente, até para trazer como insight para todas essas mulheres que estão acompanhando a gente, porque dá para ter sucesso e dá para ter qualidade de vida, né? Dá para tomar decisões que vão te deixar mais ousada, né? Com mais atitude, talvez não só na área profissional, mas em todas as áreas. Então, o que você faria diferente para ter essa produtividade financeira na tua vida se você voltasse para a Mariana lá de trás, no momento que você falou que se arrepende de não ter tomado essa decisão? Acho que ter essa autoconfiança, assim, usar tudo isso que a gente vai falar aqui, né, de medir bem o cenário. Na minha vida pessoal, acho que eu fui um pouco mais insegura em dimensionar essa perda. Então, na minha vida, né, profissional, nas decisões que eu tomei, até desde menina, assim, a faculdade que eu ia fazer, né, sair de casa muito nova, ir lá para o interior de São Paulo e mudar de trabalho, porque eu enxergava uma oportunidade. Então, coisas nesse sentido, eu conseguia calibrar muito bem esse risco, essa oportunidade. E aí, na vida pessoal, né, que se refere ali a relacionamento, essas coisas, é como se eu ficasse um pouco mais medrosa. Então, é dimensionar esse risco da maneira adequada. Então, não ter medo de perder. Então, se eu pudesse voltar atrás, era ser a Mariana corajosa. Talvez eram duas... como se fossem personagens, né? Uma armadura. Meio que na minha vida profissional eu tinha uma armadura ali e tal. E eu era imbatível, não tinha medo. Pode atirar que eu estou protegida aqui. E aí, na vida pessoal, eu me via mais frágil. Eu me via mais desprotegida, num sentido de... Tá, mas e se eu errar aqui? Qual que é o risco? Né? E eu enxergava um risco muito grande. Então, é não se colocar numa posição frágil e não enxergar. Porque isso... eu fiquei até um pouco... Com a forma como eu me via, um pouco deturpada. Porque eu me via muito forte. Mas eu não percebia que tinha uma partezinha ali de mim que era mais frágil e
e que eu não percebi que essa fragilidade estava guiando essas minhas decisões. Então, é ter um pouco mais esse olhar, né, e não se enganar achando que você é forte, corajosa e que você não está tomando decisões por medo. Porque eu falo, imagina, eu estou com medo de alguma coisa? Eu estou insegura? Mariana Pérez aqui que vos fala insegura para alguma coisa? É claro que não. E meu cérebro ficava contando essas histórias para mim. Quando eu percebi, eu falei, não, eu estava insegura sim, neste pedaço aqui, e eu não percebi isso. E essa insegurança estava guiando as minhas decisões. Então, ter esse olhar mais atento, mais sincero para a mulher, né? Para a mulher entender que a gente tem partes e que, às vezes, uma parte está criando camuflando uma outra parte, talvez mais frágil, mais sensível, que você não está dando a devida atenção. Animal, sensacional. Tá aí, ó. E um ponto legal que você falou é ter humildade. Talvez a gente nem consegue enxergar porque já acha que é imbatível e tudo mais. E saber o que você quer. Então, quando você olha para várias áreas da tua vida, claro, vão ter momentos que você vai pesar um pouco mais para um lado, mas você não pode desdenhar ou deixar de lado os outros. Então, quando você tem essa clareza, né, clareza é poder, de fato. Ele vai abrindo caminhos que a gente desconhece. Então, que legal. Vamos para as ferramentas, então, para ajudar essa galera. Vamos. Como que eles vão colocar em prática, de fato, como eles vão fazer essa tomada de decisão quando tiver aparecer algo do tipo. Inclusive, se você está aí acompanhando a gente, comenta aqui, deixa nos comentários qual é a decisão difícil que você está passando agora, que você precisa tomar. Compartilha com a gente, vai ser importante. Vou compartilhar aqui uma ferramenta que eu uso muito, assim, para decisões mais complexas, né? Decisões, assim... Uma decisão complexa para você. Por exemplo, quando eu decidi sair do mercado financeiro e seguir, né, a minha carreira independente como empreendedora. Então, eu tinha aí 17 anos, né? CLT, executiva, mercado financeiro, aquela trajetória que todo mundo conhece, que eu lutei, sonhei, batalhei. Falei, não. C-level, né? Tem que falar. Diretora de operações de uma empresa, né, do Grupo Santander. Grupo Santander. Então, assim, não era pouca coisa, né? Porra, cifras estrondosas e abrir mão disso para começar uma coisa do zero. Do zero. Eu falo que eu saí do C-level para jovem aprendiz. E essa é uma decisão difícil, né? E uma decisão muito solitária. Então, talvez muitas pessoas, né, que estão nos ouvindo e estão passando por isso, se deparem com isso. Muitas das decisões que você vai tomar são decisões solitárias. E não é porque você não tem ninguém. É porque tem decisão que é você com você mesmo. Que você tem que sentir aqui dentro. Tem uma música que fala que é só você e Deus e mais ninguém. E mais ninguém. Animal. É você, Deus e mais ninguém. Então, essa era uma decisão. Que era exatamente essa. Era eu, Deus e mais ninguém. Então, não adiantava eu conversar com a minha família, com os meus amigos, porque o que eles falassem não iria... poderia até atrapalhar, né? Atrapalhar, ajudar, mas assim, eu sabia que não ia ter validade, porque eu precisava sentir. Porque, afinal, era a minha vida. Quando eu dediquei a minha vida inteira para chegar ali, só eu sei o que eu abri mão para construir aquilo. Então, só eu sabia o custo. Ninguém mais sabia o custo de abrir mão daquilo. Então, eu tinha que ter muita clareza do que eu ia fazer. Então, decisões desse calibre foi uma coisa que eu fiz e funcionou muito. E eu usei muito essa técnica. Eu sentar... Primeiro, eu demorei 1 ano para tomar essa decisão. E não... Na verdade, não para tomar. Eu tomei a decisão e estruturei o plano de ação em 1 ano. Ou seja, não foi uma decisão impulsiva, nesse caso. Então, isso é uma coisa muito legal, porque a tomada de decisão não é o momento em que você... que de fato concretiza aquela mudança. Exato. Vamos pensar assim. A decisão já é tomada muitas vezes bem antes. E aquela decisão que você toma e já acontece, aí você tem que tomar cuidado, porque pode ser algo muito impulsivo, né? Exato. Então, assim, eu tinha uma janela de saída, eu não ia sair, né? Como você falou,
né, ocupava um cargo ali de responsabilidade. Eu não posso simplesmente, cansei. Agora, né, vou tirar um sabático. Renan, tô de boa aqui, cansei de produtividade financeira, cansei do Rio de Janeiro, esse lugar maravilhoso, agora eu quero dar, né, uma passeada. Não porque posso. tem contratos, né? Exato. Você leva, tem contratos que você não pode... Então, eu não posso ser irresponsável, né? Tem contrato, tem uma responsabilidade moral, é o meu nome, é a minha carreira, então tem toda uma estrutura por trás. Então, eu tomei a decisão e trabalhei nessa decisão, nesse plano de ação, por 1 ano. Quando eu tomei essa decisão, eu mapeei tudo que poderia dar errado. Essa é a ferramenta. Tá, então o que a pessoa tem que fazer? Framework, passo a passo. Passo a passo. É isso que eu quero. Então, vou dar o exemplo. Eu quero mudar a minha vida e a minha carreira. Quero sair de uma vida executiva e começar uma jornada empreendedora. Você já sabia que queria ser empreendedora? Sabia, mas não sabia o quê. Tá. Aí eu falei, isso vai fazer parte da jornada descobrir. Eu sabia que eu queria fazer a diferença na vida das pessoas. Por acaso, né? Exato. FAD, tipo isso. E como que eu sei disso e como que Deus vai traçando os caminhos? Porque na ferramenta eu escrevi isso. Então, primeiro, eu escrevi uma carta para Mariana do futuro. Como eu estava me sentindo tomando essa decisão. Tomando essa decisão, executando essa decisão. Então, eu me vi daqui 1 ano e eu falei assim, hoje, e eu lembro como se fosse hoje, é 24 de setembro de 2023 e eu saí da empresa e eu estou me sentindo assim. Estou feliz porque eu segui meu coração, porque eu estou há 3 meses, porque a minha janela de saída era junho, eu estou há 3 meses estruturando o meu negócio, fazendo a diferença na vida das pessoas, e eu tenho essa carta escrita à mão, né, para Mariana, e estou fazendo a diferença na vida das pessoas, estou feliz, estou me sentindo assim, estou me sentindo assado, tal. E eu me visualizei naquela situação. Falei, é isso que eu quero. Logo na sequência dessa carta, eu coloquei todas as dificuldades que naquele momento eu era capaz de enxergar. Falei, você está feliz, mas você passou por isso. Você teve essa dificuldade, nesse momento você pensou em desistir, nesse momento você chorou, nesse momento você se arrependeu, nesse momento você quis voltar atrás. E eu fui mapeando quais as situações que poderiam doer. Você consegue mapear todas? Não, porque você tem a visão daquele olhar. Quando você vai viver outras coisas. Mas você já se prepara. Você se prepara e vê se você está disposto a pagar o preço. Porque eu falo que o problema de qualquer decisão que você toma é você não olhar para o preço que você vai pagar. Você olha só para o resultado e você não olha para o processo. E quando você olha isso, é muito fácil de você se arrepender. É muito fácil. E qual que é o problema de você se arrepender ao tomar uma decisão? É isso que você ensina para o seu cérebro. Que quando você toma uma decisão difícil, ousada, você se arrepende. Aí você vai reforçando o medo de tomar decisões ousadas. Então, este cuidado ao tomar uma decisão é importante para você fortalecer o seu cérebro e falar, eu sei tomar decisão. Você manda essa mensagem para o seu cérebro. Então, eu falei, essa é uma decisão importante. Então, eu preciso ensinar para o meu cérebro que ele sabe fazer isso. E aí eu mapeei. Você vai se arrepender disso, você vai sofrer isso, vai ser difícil nisso, tal. Olhei para aquelas dificuldades e falei, e aí? É isso mesmo que você quer? Porque é muito fácil. Né? Quando a gente quer alguma coisa, a gente olha só a parte boa. Igual o casamento. A gente acha que é bom nisso, bom naquilo. Mas e aí? Você olhou o que poderia dar errado? Você olhou aquilo que você ficou tentando esconder? Você aguenta passar por isso? É a mesma coisa. Então, assim, olhei para as dificuldades e falei, quero pagar esse preço. Quero aguentar. Vai ser difícil. Tá bom. Está mapeado, está tangibilizado,
e eu vou seguir nessa decisão. Em junho de 2023, tomei a decisão. Em setembro de 23, aconteceu, né, um monte de coisa na minha vida. Foi quando eu abri a minha empresa, né, a minha marca, o Mood 180, a Atitude e tal. E eu falei, meu Deus, exatamente um ano depois que eu tinha escrito essa carta. E foi muito difícil. E muitas vezes eu voltei naquelas dificuldades que eu tinha mapeado. Porque todo começo, né? A gente está começando a jornada, até a gente estruturar, é difícil. E eu voltei naquilo que eu escrevi, eu falei, olha só, não é que você já sabia que você ia passar por isso? E você aceitou passar por isso. E tá tudo bem. Porque quando a gente está ali, no meio da dificuldade, no meio... É muita pressão, a gente esquece. A gente esquece que a gente já sabia que aquilo ia acontecer. E por isso que é importante escrever, contar para alguém. Eu brinco muito isso com, por exemplo, ser mãe. Eu quero ser mãe, né? E eu fico vendo um monte de história e tal. E eu falo assim, gente, já comecei a escrever minha carta. Eu já comecei a escrever minha carta. Porque eu falo, eu tenho medo de mudar alguma coisa aqui dentro e eu me tornar essa pessoa. E quando eu estiver lá no meio, eu não lembrar que eu não queria ser aquilo. Que eu quero ser assim. Aí Aquele tipo de mãe, você fala, né? O tipo de mãe. Então, por exemplo, eu não quero ser a mãe que grita, que, sabe, que faz essas coisas. Tem isso? Tem mãe que é assim? Olha, eu acho que Deixa começar o choro. Vai dar ou a tudo mãe certo. que esquece dela, do marido, e só cuida do filho. Total. Então, eu tenho essas preocupações, assim, não preocupações, mas pontos de atenção. Né? Eu falo assim, eu não quero ser a mulher que se esquece né, da carreira do marido, do autocuidado, e aí passa só a viver em função do filho, né? Eu acho linda a dedicação, mas eu acho que a gente tem que ter, né, esse cuidado com todas as partes. Eu falo, já comecei a escrever minha carta. Aí eu brinco, né, com meu namorado, falo, tá aqui, se um dia eu for para esse lugar, você me mostra essa carta. Você me lembra. Você fala, você falou que você não queria ir para esse lugar. Legal. Porque às vezes acontece isso. Então, você tá lá no meio do vucu-vucu, da pressão, do não sei o quê. Pode ser o neném chorando, não sei o quê, gritando. Ou você na dificuldade por uma decisão que você tomou, você esquece. Você esquece de onde você queria chegar. Você esquece do preço que você ia pagar. E aí você se perde. Você se perde. É quando o mar está revolto, se o marinheiro não mantiver a calma, ele esquece tudo que ele aprendeu. Ele esquece todas as técnicas, tudo que ele tinha direcionado e bate o desespero. E quando bate o desespero, a gente perde o controle total da situação. Então, essa técnica me ajuda muito nisso. E é verdade, a parte que eu escrevo e faço as minhas cartas para me ajudar a me manter no eixo. E nessa decisão, eu fiz isso e me ajudou assim muito. E eu passei, né? E portas se abriram, conheci Renan Diego. Aqui estou fazendo a diferença na vida das pessoas, no lugar que eu sempre quis morar, no Rio de Janeiro. E eu tive que passar por essa decisão difícil, por abrir mão, por pagar o preço, por sair de C-Level e ir para Jovem Aprendiz, para trilhar um novo caminho, uma nova jornada e não ter medo da decisão. E aí eu te pergunto, qual seria o preço se eu não tivesse tomado essa decisão? E o mais interessante nessa reflexão é que se você estivesse lá, você não saberia o quão bom é fora. Aqui que eu falo muito com... Por exemplo, quando a gente abre mentoria, consultoria, que é um ticket mais, vamos dizer, relevante para o que o brasileiro está acostumado a investir nele mesmo, que o brasileiro não investe nele, ele não tem essa cultura. Então, quando ele vai investir numa mentoria com a gente, vai investir num programa de consultoria, ele pensa só no dinheiro. E ele não olha o quanto que ele vai perder por não tomar aquela decisão. E, na real, ele nunca vai saber. Porque ele só vai deduzir, ou vai ver alguém que tomou a decisão, que estava no mesmo momento que ele, mas tomou a decisão e vê o resultado. E aí, essas pessoas, às vezes, até voltam. Mas, na maioria das vezes, ele vai continuar no conforto dele. Então, para ele, é ok, é o que tem, né? É como se não tivesse outra solução. E aí, eu vou trazer uma ferramenta que eu uso muito alinhado com isso, né? Toda decisão que eu vou tomar, uma decisão mais
que finca, seja abrir um próprio negócio, quem vai ser sócio, qual é o executivo que eu vou trazer, que tipo de proposta. Tipo, tudo que é aquela decisão que vai virar a chave, tipo, mudança, vou me mudar, vou não sei o quê, vou vender. Eu sempre tenho algumas ferramentas, uma que você falou, total sentido, eu sou um cara que visualizo muito. Então, uma coisa pra mim é, eu visualizo. Se eu não te vejo comigo, eu não te trago logo agora. Porque eu quero pessoas de longo prazo. Então, quando eu te trouxe, eu te falei, eu te vejo lá na frente. Eu não sei em quê, mas eu vejo você junto comigo. A gente juntos. Então, quando eu vou abrir sociedade com alguém, eu fico, cara, eu já não fechei negócio com alguns sócios porque eu não conseguia ver aqueles sócios comigo no futuro. E para mim é muito importante, porque as coisas acontecem duas vezes. A primeira na imaginação. Como você falou, o que você está vivendo hoje você já tinha visualizado, né? Então, quanto mais a gente visualiza, mais as coisas, sim, surpreendem. Aquele sentimento de parece que eu já estive aqui, né? E é real, né? Isso é neurociência. Então, assim, é real. Isso funciona muito. Então, eu também faço muito isso. Isso dá muito certo. Mas o que eu trago também aqui de ferramenta para contribuir é uma ferramenta que eu aprendi quando eu fiz uma formação de coaching, né? Coaching, a galera fala, isso, aquilo. Mas eu recomendo todo mundo passar por uma formação de coaching. Pro teu autodesenvolvimento, não para você ser coaching e tal, mas eu aprendi muito mais sobre mim do que sobre eu ser coaching, por exemplo. Então, é uma ferramenta chamada Perdas e Ganhos. Basicamente, pega um papel, faz um risco no meio, divide ele em duas partes, esse papel. Lá no topo você escreve perdas. E do outro lado você coloca ganhos. Você vai trocar ideia com quem vai tomar a decisão contigo. Seja uma decisão de família, então tua esposa, teu marido, teu companheiro, juntos. Lista tudo que vocês podem perder se vocês não tomarem aquela decisão. Mas como eu vou saber? Por exemplo, vou trazer aqui para um viés de quando a gente fala da pessoa aprender a investir com a gente, com o nosso ajuda e tudo mais, que é uma decisão que é difícil para muitas pessoas, né? O que ela pode perder? Pode ser que eu não tenha independência financeira se eu não tomar decisão, porque eu vou continuar no caminho que eu tô e o caminho que ela tá, ela já sabe que não vai chegar, que é o que ela tem hoje. Pode ser que eu não vou dar um conforto melhor para minha família, não vou ter uma aposentadoria tranquila, não vou fazer viagem que a minha família gostaria de fazer, seja para Disney, Ilhas Maldivas, que seja. Não vou ter o carro dos meus sonhos. Então, uma série de listas. Você vai listando tudo. Sem filtro. Aqui é sem filtro, sabe? Tudo que você pode perder por não tomar aquela decisão. Imaginando que tudo aquilo vai dar certo, tá? E depois você vai listar os ganhos. Você vai colocar lá, o que eu ganho tomando essa decisão? E vai parecer que é a mesma coisa, muitas vezes. Mas quando você aprofunda, vai entrando mais. Por quê? Pode ser que você vai falar... um lado você traz um lado mais dinheiro e o outro você vai trazer um lado mais emocional, por exemplo. Talvez ali, o que eu ganho? Cara, eu vou poder usufruir uma qualidade de vida, fazer um churrasco para minha família. Coisa que eu não coloquei lá do outro lado, mas eu coloquei aqui quando eu mudei de casa. Então aqui você vai listar tudo que você ganha. Você vai olhar para essas duas coisas. E aí eu vou no terceiro passo. Você dividiu em duas partes. Vai na outra parte, e aí é um pouco da pergunta que você fez no início. O que você perde por tomar essa decisão? Olha que louco. Então você fez. O que você perde por não tomar essa decisão? O que você ganha tomando essa decisão? E o que você perde tomando essa decisão? Olha que louco. Então, se eu tomar essa decisão, o que eu perco? Vamos pensar aqui na mesma situação. A pessoa fez um investimento para estar no nosso consultoria, um programa de consultoria. O que ele perde? Qual que é o valor que ele vai investir? X. O máximo que eu posso acontecer é não valer a pena e eu perder o dinheiro. Eu morro? Não. A minha família fica pobre? Isso aqui? Não. Agora vamos pensar, estou vendendo a casa para fazer isso. Aí, é uma perda grande. Então, você começa a avaliar o máximo que pode acontecer. O pior cenário é isso aqui. E aí, quando você olha, você fala, cara, o pior que pode acontecer é eu perder isso aqui. Esse dinheiro, essa quantia de dinheiro. Então, o que você falou, eu topo pagar esse preço. Né? Então, é muito legal isso, né? Exatamente isso. E você falando aí, eu visualizei uma matriz mesmo, né? De perdas e ganho. Então, aqui num lado, o pior cenário. Então, qual que é o pior cenário? É uma perda, no caso aqui de um programa nosso. É uma perda limitada e definida. Concorda? Então, vamos pegar um programa, sei lá, 6 mil, 10 mil, 15 mil reais. Ou seja, uma perda, pior cenário. Você rasgou o seu dinheiro, jogou
no lixo. Então, o seu cérebro está lá em pânico. Vai dar tudo errado. Se tudo der errado, você rasgou o seu dinheiro e perdeu 6, 10, 15 mil reais. Ou seja, você consegue definir a sua perda. Certo? Certo. E se der certo? E se você aprender a investir? E se você conseguir trazer rentabilidade para sua carteira? E se você conseguir, com o que você aprender, começar a ensinar outras pessoas e fazer uma transição de carreira, porque agora você é consultor financeiro, porque foi o que aconteceu com a sua vida. Ou seja, se der errado, é uma perda limitada. Se der certo, o ganho é ilimitado. Faz sentido? Total. E é isso. E esse limitado acaba ficando intangível para alguns. Isso. Então, estou falando no pior cenário e no melhor cenário. Então, no pior cenário, perdeu tudo. O valor do nosso programa aqui. No melhor cenário, não tem limite. O ganho é ilimitado. Porque quando você fez o seu primeiro treinamento para aprender a investir, você imaginava que hoje você ia ser o fundador de um ecossistema de educação financeira, investimento e qualidade de vida? Que já transformou a vida de mais de 10 mil pessoas, de 10 mil alunos pagantes fora das redes sociais? Você não colocou isso na sua matriz de decisão. Total, não. O ganho é ilimitado. Você colocou na matriz de decisão que você ia ter a honra de trabalhar com uma pessoa tão legal e tão... Muito bom. Então, gente boa como eu? Não. Boa. Brincadeira. Não, mas é real também, é real. De fato é. Fake só dá risada. Não, mas é real. Eu me orgulho muito das pessoas que estão comigo, de fato, né? Porque eu só quero... as pessoas só estão perto de mim porque eu deixo. Exato. Essa é a realidade, né? Mas isso é para falar que o ganho é limitado. A gente não consegue tangibilizar o nosso Tudo ganho. que a gente Exato, pode ganhar. A mesma coisa. Então, assim, a gente trabalha com cenários, mas a perda a gente consegue. A gente consegue, só que a gente só olha para essa perda que é limitada. A gente consegue definir o quanto a gente vai perder naquela decisão. Então, por exemplo, quando eu decidi... eu esqueci de falar isso na minha técnica. Quando eu decidi sair do mercado financeiro, eu criei um plano de contingência. Uma boa gestora de risco, eu tenho um plano de contingência. E eu falei, o que eu vou perder? Eu vou perder o momento que eu estou da minha carreira. Mas eu não perco o meu histórico, o meu networking, tudo que eu aprendi, o meu nome. Isso eu não perco. Então, o que eu falei? Eu vou me dar 1 ano. Eu vou testar, porque nesse 1 ano eu não sei o que eu posso conseguir. Se tudo der errado, Eu volto para o dia. em 1 ano... eu volto, pego o meu currículo, coloco debaixo do braço, aciono os meus contatos e eu tenho a minha carreira para continuar. Ainda tracei um plano, falei, vou morar um tempo nos Estados Unidos, faço uns cursos lá, tirei um sabático, que é super normal. No meio do caminho tentei ser empreendedora, não deu certo, não gostei, não era o que eu imaginava, mas eu paguei para ver. Se eu não pago para ver, eu nunca, ou seja, eu nunca ia conseguir tangibilizar o intangível. E se tudo desse errado, eu sabia qual que era a perda. Era 1 ano que eu ia perder ali a minha estabilidade. Depois ia bater na porta e procurar emprego. Ou seja, o pior cenário era você voltar para onde você estava. Para onde eu estava. Que, Entendeu? na real, tinha uns lados bons, mas era uma coisa que você já não queria. Então, é o do jeito que estava. E eu poderia me colocar nesse cenário, nossa, isso tem nada a ver comigo, eu quero mesmo, né, aquela carreira executiva. Mas tudo bem, imagina eu conviver com aquela dúvida de, como será? Eu podia ter... Como teria sido a minha vida? Não, entendeu? A pior coisa. Então, a perda, ela o pior cenário, ele é tangível. O melhor cenário não é. E é isso que a gente não olha, a gente não se apodera disso. Agora, isso no pior e no melhor cenário. Agora vamos para o real. Então, o risco real. Qual que é o risco real de uma pessoa investir no nosso programa? Então, assim, ela talvez não transforme a vida dela ou, né, não seja o fundador de uma produtividade financeira 2.0, por exemplo, que pode ser o não limitador dela. Talvez ela não aprenda da forma que ela esperava aprender, ela imaginou que ela ia ter mais facilidade do que ela teria, ou ela imaginou
É algo muito menor, entendeu? Então, não é que ela vai aprender a investir, ela talvez só vai trabalhar um pouco diferente a expectativa do que era. E sem contar que isso daí é muito assim... O que pode acontecer? Ela simplesmente... Ela vai ter um resultado melhor do que ela sozinha. Uhum. Então, só isso, esse ganho real, se fosse, vamos dizer, o mínimo de ganho real, é esse. Ela vai ter uma performance melhor do que ela tem sozinha. Por exemplo, muita gente fala assim, mas eu não consigo aprender. Eu tenho dificuldade de aprender. Ou eu não tenho tempo para aprender. E aí ela transfere para ela, né, esse medo. E aí, qual que é o risco real? Tá bom, talvez ela não tenha tempo, talvez ela tenha um pouco mais de dificuldade, só que aí ela tem o quê? Uma comunidade. Ela tem um mentor. Uhum. Então, ela tem o quê? Ela tem pilares para se apoiar para mitigar esse risco. Então, ela tem outras... Ela não depende só dela, só da capacidade dela de aprender, da capacidade dela de estudar, do tempo dela de estudar. Ela tem outras pessoas para pedir ajuda. Ela tem outras estruturas para se apoiar. E é isso que também, quando ela está... Que a amígdala dela lá está processando. Meu Deus, eu tenho que fugir, é um predador, eu estou enxergando esse predador, né? Igual naquela sombrinha da parede, que é um bichinho desse tamanho, enxerga desse tamanho. Sim. Ela perde essa dimensão. Então, o risco real talvez exista. Talvez ela tenha mais dificuldade, talvez ela tenha menos tempo, mas ela não consegue enxergar que existem outros mitigantes ali que vão minimizar esse risco. Tem uma frase do Tony Robbins que fala que é no momento de decisão que o nosso destino é traçado. Decisão. E é no momento de decisão que o nosso destino é traçado. Então, o teu destino é traçado por uma decisão. Quando a Mariana tomou a decisão de fazer essa migração. Uhum. Quando você tomou várias outras decisões. Quando eu tomei a decisão de começar a investir, quando eu tomei a decisão de ser consultor, tem várias migrações. E aqui tem um ponto interessante que você tem que confiar muito e acreditar muito no que você vai fazer. Porque eu falo que, cara, o universo vai te testar. Quando você toma uma decisão difícil, ele vai te testar. Eu lembro quando eu transicionei carreira também, saí do meio corporativo, comecei... Eu já empreendia em paralelo, mas, de fato, eu abri um CNPJ, vamos dizer assim, não era uma renda extra ali, virou um negócio. As coisas não estavam indo bem no início, como qualquer outro início, ou seja, a expectativa, né? E aí eu recebi uma proposta para trabalhar na África do Sul, embarcado, ganhando 4 vezes mais do que eu ganhava antes, como gestor de multinacional. Uau. Minha esposa grávida, da Maria Clara. E aí eu olhando pra ela grávida, as coisas não dando certo, dinheiro não entrando. Falei, não. Lá na minha Perdas e Ganhos, o pior cenário era eu voltar pro trabalho que eu tava. Que era embarcar, ficar longe da família. E eu tenho um valor muito forte de liberdade. E eu falei, lá eu não volto. Lá não é uma possibilidade. Então, Napoleão Hill, ele fala no livro Quem Pensa Enriquece, você tem que ter um desejo ardente por aquilo. Inclusive, ele tem a história de queimar os navios. Então, imagina o seguinte, quando você toma uma decisão que, de fato, você acredita que é aquela decisão, não fique esperando acontecer. Faça até acontecer. Então, imagina que você chegou... Essa história está no livro Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill. Os guerreiros estavam chegando de navio para tomar uma ilha, e lá tinha muito mais guerreiros contra do que a favor dos navios que estavam chegando. Chegou lá, o comandante olhou e falou, cara, aqui a gente não vai conseguir. Se a gente tiver uma possibilidade de bater em retirada, a gente vai perder essa guerra. E aí o que ele fez? Ele queimou todos os navios. Mandou queimar todos os navios. E a tripulação, os guerreiros não entenderam nada. Por que tá queimando o navio? Como é que a gente vai voltar para casa? Ele falou, vocês não entenderam, a gente não vai voltar. Aqui é a nossa casa. Ou a gente vai ser enterrado aqui, ou a gente vai viver aqui. A decisão é de vocês. Mas não tem mais como voltar. Ou seja, é um desejo ardente por viver e ganhar aquele negócio. Então, o que aconteceu? Mesmo em menor número, eles venceram. Então, eu fico arrepiado porque essa frase me marcou muito e toda decisão que eu tomo é essa. Beleza, a gente não pode ser... vou até chamar aqui burro, de bater no mesmo lugar, coisa que não está dando certo. Mas uma coisa é mudar a rota. Outra é mudar o teu planejamento, o teu plano, aonde você quer chegar. Então aqui, vai te testar. Vai te testar. Talvez você vai começar a investir e você não vai conseguir tirar o dinheiro
porque o banco vai segurar e, tá lá no bancão. Então não era para tirar. Não. E aqui entra até uma ferramenta que não é o que a gente vai falar, tem outra, mas que eu uso, vamos dizer, uma ferramenta bônus aqui, que eu recomendo todo mundo usar. Então, eu sou católico, sou cristão, e eu falo que Deus é meu sócio majoritário em todos os negócios que eu entro. Então, qualquer decisão que eu tomo, eu bato um papo com ele. Eu falo, Deus, só eu e Deus, mais ninguém, é para eu tomar essa decisão? Me mostra sinais. Fala comigo que é para eu tomar ou que não é para eu tomar. Para mim não tá claro. Me ajuda a tomar essa decisão. Entende? Então, assim, eu falo o que eu quero, falo meus sentimentos, meu medo. E, cara, se você é um homem, uma mulher de fé, ele vai te mostrar o caminho. E aí eu tô falando aqui de Deus, mas pode usar a tua fé, no que você acredita. Porque fé é você ter esperança. Se você não tem fé em nada... Enfim, não tô aqui para julgar ninguém, mas é importante você acreditar em algo que você não enxerga. E até fazendo uma reflexão sobre isso, né, sobre a fé e a ansiedade, elas vêm exatamente do mesmo lugar. Então, a pessoa que ela fala assim, eu não tenho fé porque ela não acredita no que ela não vê, você concorda que ela também não pode ter medo? Ela não vê. Ela não pode ter ansiedade? Porque o que é a ansiedade? O que é o medo? É você ficar preso, vivendo algo que não aconteceu ainda. E o que é a fé? É você acreditar em algo que não aconteceu ainda, só que positivo. A diferença do medo, da ansiedade e da fé é que em um você está preso no negativo, no pior cenário, e o outro você está preso no positivo. Ambos, você precisa de fé. Ambos, você precisa acreditar em algo que não aconteceu ainda. Ambos estão guiando as suas decisões do presente com algo que não aconteceu ainda. Seja a fé ou seja o medo. Seja a fé ou seja a ansiedade. Porque a ansiedade é você ficar se preocupando com o futuro. E a fé também. É você acreditar em um futuro que você quer que aconteça. Então é o mesmo lugar. Total. Então, essa é uma ferramenta muito boa e muito boa essa analogia que você trouxe. E aí eu trago uma provocação. Se fé é o lado positivo, então o medo, angústia, ansiedade é o oposto da fé. Então é algo ruim. Então é bom você passar a ser um homem, uma mulher de fé, que você vai ter melhores decisões, né? Então, usa aí a técnica do Deus como seu sócio majoritário. Só ele que toma a decisão. Por mim, é ele que toma a decisão. Quando eu tomo uma decisão, é ele que tomou. Seja para continuar numa coisa, seja para sair, seja para evoluir, mesmo sem enxergar. E aí, escutem essa música, eu não sei o nome, mas é exatamente assim. Coloca o pé, que ele coloca o chão. Deus coloca o chão. Porque é muito curioso. Mas os grandes saltos que eu tive na minha vida, eu não sabia qual era o próximo passo. Eu não sabia. E na realidade você não precisa saber. Você precisa ter fé, mas pensa o seguinte. Imagina que você está num carro, tá? Talvez você tenha dificuldade de visualizar a fé. Então pensa num carro. Você está com um carro, está numa estrada toda escura. Você só tem o teu farol. Não tem nenhum poste de iluminação a pista inteira. Você não sabe o que tem a um palmo. Do lado, nem do outro, nem atrás. Você liga o teu farol, ele ilumina para frente 20 metros. Somente 20 metros. É o que você precisa. Você não precisa ver a pista inteira. A maioria das pessoas querem ver a pista inteira para caminhar, para seguir. 20 metros. Pô, Ana, mas em 20 metros eu não vou longe. Mas se você estiver em movimento, aqueles 20 metros vão para frente. E aí vem mais 20 metros, mais 20 metros, mais 20 metros. Então o segredo é você estar em movimento, que os seus próximos 20 metros vão chegar lá. E é até melhor você não ver o destino todo, o caminho todo. Porque às vezes, imagina se tivesse tudo iluminado. Você vai olhar do lado, nossa, tem pedregulho que pode cair. Ai meu Deus, aqui tem gente lá que pode me assaltar. Aí a tua mente, é o que você falou, vem pro medo, vem pra isso, angústia. Então às vezes é até melhor você não saber qual é o caminho completo. Mas os próximos 20 metros, se você tá enxergando, vai. E a nossa história é muito legal, né? Eu não canso de lembrar dessa história. Quando a gente se conheceu, eu estava indo para Boston, né? Ia ficar um tempo lá. Você virou para mim e perguntou, e aí, o que você vai fazer depois de Boston?
E eu falei, eu não tenho ideia. Eu falei assim, eu tô indo e eu tenho certeza que Deus está preparando o meu próximo passo. Tenho certeza. Eu tinha uma certeza, assim, eu sentia isso dentro, né, do meu coração. Eu falei assim, eu sei que eu preciso ir. E eu não sei o que vai acontecer lá. E eu tenho certeza que Deus está preparando o meu próximo passo. E o meu próximo passo era estar aqui com você. E eu, nem você, a gente sabia disso. E eu tinha essa certeza e essa tranquilidade, essa fé de que quem precisava saber já sabia. Eu estava exatamente com os 20 metros do farol iluminados. O restante, a Deus pertence. Exato, e a mesma coisa, não foi por acaso. Eu já estava buscando alguém. Então, e aí aquele lance. Eu pedi a Deus. Me mostra a pessoa certa, isso. Então é o alinhamento, né? Então Deus só escreve certo. Não tem nem linhas tortas, né? Então é muito isso. Qual que é o terceiro para a gente ir para o nosso Só para fechar aqui a nossa matriz, né? Então a gente falou aqui, pior cenário, calculado. Perde o dinheiro do programa aqui. Melhor cenário, intangível. Céu é o limite. O real, o risco real, tem mitigante. A gente consegue ter apoio se a pessoa, né, tiver de fato alguma dificuldade, tem o time, tem a equipe, tem a comunidade. Agora o risco invisível, que é o ignorado, que é não tomar a decisão. Que é o melhor, o pior se eu tomar, o pior, que foi o que você falou, né? O melhor se eu tomar a decisão, o real se eu tomar a decisão e o ignorado, que é o que ninguém faz essa conta. E aqui a gente até consegue fazer essa conta, né? A gente faz muito isso nos nossos programas, né? nas nossas aulas, que é, faz uma conta. Faz uma conta da sua carteira de investimento hoje, com a rentabilidade média que você tem, e você melhorando essa rentabilidade nos próximos 5 anos. A diferença é o custo de você não tomar a decisão. Então, até isso a gente consegue calcular. Até isso a gente consegue tangibilizar. Então, essa matriz, né, para as pessoas, para ajudar as pessoas a pensarem, então, pior cenário, melhor cenário, risco real e o risco de não tomar a decisão. O custo de não tomar a decisão. Isso ajuda bastante e traz essa clareza para a gente não ficar preso em apenas um dos cenários, né? Total. Então tá aí, matriz fechadinha para vocês aplicarem, tá? Já apliquem, porque isso aqui é ouro puro. Tudo que a gente tá falando, tá? É vida real. E aplicável e dando certo. Né? E aí, tem mais um ou falamos de todos? Acho que falamos, né? Acho que... O eu do futuro, né? Você faz a carta, a matriz perdas e ganhos, e a gente falou ali também do... Mapear tudo que pode dar errado. Falando até mais de 3, importante. Né? E o Deus como o seu sócio majoritário. Então, animal. Que episódio, muito bom. Curti demais. Muito bom. E é bom que traz reflexões pra gente também, né? De coisas que a gente, às vezes, não tava no radar. Tipo, a pergunta que você começou, que abriu o podcast pra mim, eu não tinha parado pra olhar pra isso. Eu sempre fico pensando como seria minha mãe hoje, olhando tudo que a gente conseguiu conquistar. Mas eu nunca tinha parado pra ver que se eu tivesse investido antes, ela em vida, ela teria usufruído disso. Né? Mas... Então, espero que não seja algo que você se arrependa. Então, se eu falar pra você, se você está passando por alguma decisão difícil, seja ela qual for, faz exatamente essas ferramentas que a gente falou pra você e dá o passo. Ele vai colocar o chão. Vai. Mas uma coisa é certa. Uma decisão que você tem que tomar, se você ainda não investe, é aprender a investir. E eu não tô falando, faça com a gente. Onde você quiser. Você só precisa aprender. Porque senão você não vai ter uma aposentadoria tranquila. Você não vai ter independência financeira. Você não vai dar o melhor pra sua família. Nem o melhor pra você. E talvez para as pessoas que depois você vai se arrepender de não ter usufruído. Então, só toma a decisão. E que a nossa história, né, Renan? Que as nossas... que a gente compartilhou um pouco aqui sirva de exemplo. Porque, às vezes, a gente escuta muito as pessoas falarem, né? Admiro a história, a carreira, a jornada de vocês. Mas poucas pessoas olham para a jornada, para o processo, para o passo a passo. E
e chegar a construir tudo que eu, você e zilhões de outras pessoas, né, construíram, invariavelmente passou por tomar decisão. Invariavelmente. Não tem jornada de sucesso sem dedicação, sem pagar o preço e sem tomar decisão. Total. Então, que isso sirva de exemplo, né? Que tomar decisão dói. Tomar decisão é difícil, né? Você falar não para uma oportunidade de trabalho para ganhar 4 vezes mais do que você ganhava, com tudo dando errado, sua esposa grávida, isso custa. Isso tem um preço. Então, que isso sirva, né, de exemplo mesmo e de direcionamento para as pessoas tomarem, né, saírem da inação. Porque a inação é muito pior do que qualquer decisão errada. Porque não existe decisão errada. Se você for por aquele caminho, você só vai descobrir que não era aquele caminho, que era o outro. Para mim, a pior decisão é o não fazer nada. Total. E pra gente fechar, tem um... O que é decisão? Vem de cisão, cisar. Cisar é cortar. Então, quando você toma uma decisão, você deixa algo para trás. Qualquer decisão, você deixa algo para trás. Até a decisão mais simples, que é, vou escovar o dente. O que você está deixando para trás? O bafo, o mau hálito, sei lá, saúde bucal, enfim. Uma coisa bem simples que a gente nem pensa mais. Então, imagina as outras. Mas uma coisa é certa, você precisa deixar para trás. Então, decisão dói por causa disso. Mas até quando você não toma uma decisão, é uma decisão. E é melhor você decidir, porque se você não decidir, outras pessoas vão decidir por você. Bem, esse foi mais um episódio do nosso Profadcast. Que incrível, parabéns. Tá? Muito bom saber um pouco mais, aprender mais com você, saber um pouco mais da tua história. Cada dia a gente vai se conhecendo mais e eu gosto de podcast por causa disso. Eu aprendo muito com você. Tá? Obrigado por compartilhar tudo isso que você vem trilhando aqui dentro. E eu espero que vocês tenham curtido esse episódio. Se vocês curtiram, deixa o teu like. Quem tá no YouTube, se inscreve no canal. Quem tá pelo Spotify, avalia com 5 estrelas. Isso é muito importante pra gente. E segue a gente também no Spotify. E não esquece, compartilha esse episódio nos grupos do WhatsApp. Todos que vocês estão participando, familiar, esposa, marido, todo mundo. Porque isso aqui é utilidade pública. Tá bom? Então é isso. Um grande abraço. Muita produtividade financeira pra você. E a gente se vê no próximo episódio. E bora evoluir!